A gente sempre ouve falar sobre fixação biológica de nitrogênio. Planta lá uma leguminosa, faz inoculação daquela bactéria que vai fixar, geralmente um Rhizobium, e pronto, tá fixando nitrogênio. Mas o quanto de nitrogênio, né? O que vai diferenciar ali um feijão guandu, por exemplo? Ele pode fixar 100 kg de nitrogênio em um local, ou pode fixar 200 kg, 280 kg em outros locais, né? Qual que é essa diferença? Quais são as condições ali para ela fazer mais ou menos fixação? Senta aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso daí, sobre os fatores que vão influenciar ali na fixação biológica de nitrogênio. Mas antes desse vídeo, deixa o like e se inscreve no nosso canal. São diversos os fatores ali que vão influenciar a fixação biológica de nitrogênio. Uma equação muito complexa e geralmente é o resumo do resumo, colocar a planta e inocular. Então geralmente a gente vai falar, coloca lá feijão guandu, crotalária ou qualquer outra adubação verde que seja leguminosa, que vai fazer associação ali com o Rhizobium, né, inocula o Rhizobium, e pronto, tá feito ali os nódulos, né, que são essas associações, e vai ter fixação biológica de nitrogênio. Mas é o resumo do resumo isso daí. Tem outros fatores, diversos outros fatores que vão influenciar e vão dar condições para melhorar a fixação biológica, né? Então a gente vai dividir esses fatores aqui em fatores bióticos e fatores abióticos. Claro, como é um processo biológico, a gente vai depender dos organismos que estão envolvidos ali. Então são esses fatores bióticos, né? São o que? A planta. Então a gente tem, por exemplo, as cultivares das plantas, né? As espécies das leguminosas que a gente está trabalhando, cada uma vai ter determinadas condições ali para fixar mais, ou uma capacidade de nodular mais ou menos, né? Então a gente tem crotalária, por exemplo, tem feijão guandu, tem labilab, né? Tem mucuna preta, são diversas leguminosas que a gente pode utilizar ali para trazer para a gente essa questão da fixação biológica de nitrogênio, favorecer a nossa lavoura, tá? Mas aqui também é importante a gente pontuar também que o vigor daquela planta, né? Se ela tiver, por exemplo, sendo atacada por pragas, tiver com alguma doença, ela não vai ter o seu máximo potencial ali de fixação, de nodulação. Então sim, a gente vai ter que cuidar da nossa adubação verde ali. Quando eu tô com a minha lavoura descansando, fazendo adubação verde, eu vou ter que colocar ali, dar os tratos culturais, assim como eu faço com a minha lavoura, né? Eu vou ter que fazer um manejo de pragas e doenças ali daquela adubação verde que eu estou fazendo para ter os benefícios da fixação biológica de nitrogênio, tá? Então isso entraria como fator biótico. A gente também tem o micro-organismo, né, as bactérias ali. Então geralmente a gente fala do Rhizobium. O Rhizobium é um gênero de bactéria. Dentro desse gênero de bactéria a gente tem, por exemplo, Rhizobium o tropice, Rhizobium sulai, o Rhizobium undicula, né? São diversos espécies, estirpes ali de Rhizobium, desse gênero que vai dessa bactéria que vai fixar. Agora a gente tem outras bactérias também que têm a capacidade de nodular e fazer a fixação. Por exemplo, o Bradyrhizobium é um outro gênero, né? Então a gente tem o Bradyrhizobium japônico, tem o Eucane, então são espécies de outro gênero. Também tem outro gênero ainda, né? Então são muitos gêneros ali. Tem o Azorhizobium, então, que pode fazer. Cada um desse gênero, dessas espécies, dessas estirpes ali, elas têm capacidades diferentes de fazer a nodulação, né? A fixação biológica de nitrogênio. Então tem umas que vão fazer mais, outras menos, depende das condições, tem condições que vão melhorar ali determinadas estirpes ou favorecer outras, né? Enfim, o micro-organismo é super importante a gente saber o que a gente está inoculando ali. Lógico, no microbioma do solo já existem
diversas bactérias, grande parte dessas bactérias já estão ali naturalmente naquele solo, mas a gente pode sim inocular, né? Colocar mais micro-organismos ali que é do nosso interesse, tá? Por falar no microbioma também, é um fator extremamente importante, que a gente vai considerar um fator biótico também para fixação biológica, né? Principalmente o microbioma que está ali no entorno da rizosfera, né? Está ali dentro da rizosfera, na verdade, que é um local ali onde tem atividade biológica muito ativa, tá? Então a gente tem essas bactérias fixadoras, né, noduladoras ali, que estão sendo predadas por protozoários, por exemplo, né, enfim. E tem também a questão de ter pragas de raízes da planta que elas comem os nódulos, né? Então a gente tem alguns insetos ali, larvas de insetos, que podem se alimentar desses nódulos, que vai diminuir também a fixação biológica de nitrogênio que poderia estar acontecendo na minha área. Além dos fatores bióticos, eu vou ter também os fatores abióticos, tá? Então, como fatores abióticos aqui, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do pH. Tá? O pH ele vai influenciar as atividades microbianas, né? Então, tudo que está acontecendo ali naquele microbioma, o pH vai estar atuando ali. Então, a acidez do solo, eu preciso corrigir essa acidez do solo, né? Além do que, dependendo de como está o meu pH, eu vou ter um favorecimento ou não ali da disponibilidade do nutriente. Então, eu preciso corrigir o pH para o nutriente ficar disponível para minha planta conseguir utilizar, tá? E a deficiência nutricional naquela planta, ela vai causar uma diminuição ali no potencial que ela poderia estar fixando. Então, a questão do pH, questão de deficiência, né? Então eu preciso manter ela bem adubada. Adubação verde, é meio esquisito, mas é isso daí. Eu preciso fornecer os nutrientes necessários para aquela minha planta, aquela leguminosa, conseguir dar condições para nodular ali, fazer associação com as bactérias fixadoras, tá? Outra questão também importantíssima, o alumínio. Se eu tiver alumínio presente, eu vou ter uma queda na minha fixação biológica. Então tá vendo aqui, ó, pH, a parte nutricional, alumínio, tudo isso vai ser corrigido e vai ser mostrado para a gente diante da análise de solo. Então a análise de solo é importantíssimo aqui também para eu ter o meu máximo de fixação biológica de nitrogênio, né? Então eu preciso corrigir meu solo para ter um ganho ali das minhas plantas, dessa associação da FBN, né, da fixação biológica de nitrogênio, tá? Um outro fator aqui abiótico também é a luminosidade, né? Luminosidade, então, eu consigo afetar ali a taxa fotossintética, eu vou ter mais biomassa, eu tenho mais carbono ali, a questão do exudados radiculares. Exudados radiculares é aquilo que vai atrair, né, a vida ali para a rizosfera. Então, quanto mais exudados radiculares, maior a minha atividade bacteriana ali, né, na rizosfera. Ou seja, eu aumento a chance de fazer nodulação, tá? Então, repara aqui, a gente tem essas questões bióticas e abióticas, tá? Bióticas, espécies de plantas, estirpe das bactérias ali, eu tenho muito no mercado, né? Então eu posso escolher entre diversas sementes ali de adubação verde, entre diversas estirpes, eu consigo ter essas condições e esse controle, tá? Agora a questão dos fatores abióticos que vão influenciar pH, a deficiência nutricional ali, o alumínio, né, a fertilidade do solo em si, como um todo. Eu consigo isso fazendo análise de solo, ela vai me mostrar. Então, para o pH, acidez do solo, coloca calcário, para o alumínio, coloca gesso. Deficiência da fertilidade, eu vou colocar ali os fertilizantes necessários. Pode ser orgânico, pode ser químico, né? Depende, mas eu consigo fornecer. Então, são coisas que tem no meu controle. A luminosidade, dependendo do meu sistema, eu consigo também controlar a luminosidade. Tá aí a questão
de agroflorestas, né? Onde a gente vai trabalhar com poda, aumenta a luminosidade, diminui a luminosidade de acordo com a fase da planta, enfim. Mas a gente consegue dar diversas condições para a gente ter um ganho ali na fixação biológica de nitrogênio e conseguir tirar o máximo potencial desse processo biológico que está acontecendo, que pode trazer muito benefício para a nossa lavoura. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos.